mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter o mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Oh, 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 abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Se você quer aprender a ser rico, não leia livros como esse. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gravação. Sejam muito bem-vindos à nossa série de lives conscientes. E hoje com um tema super especial, como se tornar uma mulher CEO. Então hoje eu tenho uma convidada super especial para a gente conversar aí sobre esse assunto, sobre esse tema tão relevante. Então, Carla, seja muito bem-vinda à nossa live. Vamos bater um papo aqui muito legal sobre esse tema aí tão importante, né, Carla? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Patrícia, boa noite a todos. É um tema relevantíssimo. A mulher, ela está no mercado de trabalho, ela tem uma grande importância, mas muitas ainda não sabem o potencial que tem, e é muito importante a gente trazer aqui para elas. E para falar aí sobre esse tema, né, quero apresentar para vocês a Carla. Então, a Carla, ela é a CEO da sua própria vida, daqui a pouco a gente vai entender o porquê sobre isso. Ela é mentora de desenvolvimento pessoal, empresarial, tenho muito orgulho aqui em tudo que a gente vem construindo juntas, né, Carla? Carla é minha mentorada. Tem sido um prazer te ajudar aí nesse processo de construção. Então, vai ser uma experiência muito legal essa nossa conversa. A Carla é uma verdadeira mulher CEO, empreendedora do mercado imobiliário e do agronegócio. E isso também por um setor aí que é tão importante, tão representativo às mulheres, que vem crescendo cada vez mais, né? A participação das mulheres no agronegócio, no setor imobiliário. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Mas antes de falar sobre a mulher como líder, como empreendedora, como líder de negócios,
eu queria te ouvir, Carla, sobre a tua história, a tua jornada, porque isso eu acho que é muito importante para quem está em busca de se reconectar consigo mesma, com o seu propósito, com quem você é. Então, eu queria que você contasse aí tanto um pouco da sua jornada de vida e também como que o teu propósito hoje foi sendo construído ao longo da tua vida, até pela tua história, né? E não só pela tua história, mas que está muito relacionado à história das mulheres da tua família, né? Inclusive transformando aí a dor, os períodos mais desafiadores na sua maior força. Eu queria que você contasse aí para quem está assistindo a gente um pouco desse processo aí e dessa ancestralidade toda que te conectou tanto com esse propósito. A minha jornada, eu sempre falo que é uma novela mexicana, né? Dá para escrever até um livro. Dá, vários. Eu fui uma menina, uma família sempre trabalhou no agronegócio, pecuaristas, meu avô gaúcho, e foi desbravar Mato Grosso do Sul. Minha família estava tudo ok, mas aos 11 anos eu perdi minha mãe num acidente trágico de carro. E o meu pai não soube lidar com a situação e eu fui criada pela minha avó materna, né? E na época eu achava que eu era vítima do mundo e sentia uma dor muito grande em relação a isso. E eu culpava. Eu virei a vítima, né? Até entender que o processo não funcionava assim. E eu fui criada com muito amor, com muito carinho pelos meus avós. Foram meus anjos. Só que a gente não entende, depois que a gente passa pelo processo de desenvolvimento e evolução, nós vamos entender. E eu entendi que eu tive crenças que me limitaram minha vida toda. Por exemplo, a minha avó, inclusive foi tema da primeira palestra que eu dei lá em Florianópolis, no evento da Chay Carione, que foi sobre o silêncio. Eu perguntei, o silêncio tem poder? Porque a minha avó sempre me falava que o silêncio tinha poder. E eu me calei, assim como ela. E essa crença só foi quebrada o dia que ela adoeceu de tanto calar. E aí eu entendi que o silêncio, como crença limitante, ele te calava, te adoecia e podia até te matar. Mas, se você desenvolvesse a sua inteligência emocional, você ia entender depois que o silêncio, ele é uma estratégia e ferramenta para você usar de algumas formas. Mas, pois bem, eu fui de uma família muito machista, onde só os homens, os meninos podiam, a mulher não. Eu era pequena, eu sempre falava com o meu avô Valdomiro Monteiro, eu falava, vovô, eu quero ir na mangueira, quero subir no cavalo, eu quero vacinar. Ele falava, não é lugar de mulher, você tem que fazer doce de abóbora com a vovó. Eu falava, não, eu não quero. Por quê? Então, mais crenças que a mulher não podia. E eu coube em caixinhas a vida inteira que não eram minhas. Mais madura, eu fui, depois que eu fiz a faculdade de Direito, comecei a me entender mais, comecei a estudar, saí fora da minha cidade natal, fui para São Paulo, a princípio estudar moda, né? Mas para o meu pai sempre foi inquietude da juventude, eu amava, trabalhei na Editora Abril um bom tempo, e quando eu voltei e fui fazer Direito, ele falava que a moda não era faculdade de menina, que ou tinha que ser medicina, ou direito, ou alguma coisa. Lá fui eu entrar na caixinha e fazer direito. Tá, pois bem. Aí chegou a época que eu falei, bom, todo mundo é pecuarista aqui, todo mundo tem o seu gado, eu também quero ter. Aí eu fiz uma proposta para ele. Falei, o senhor avaliza para mim, eu quero fazer um financiamento no banco, porque eu quero mexer com gado. Como assim? Você é uma menina. Eu falei, mas eu quero. E eu quero, eu posso. Eu vou conseguir. E ele concordou. E aí eu fui lá fazer financiamento do Banco do Brasil para comprar um gado. E foi onde eu comecei a ter qualidade financeira. Fiquei 2 anos sem dormir, mas eu paguei
esse financiamento com produção com bezerro. E foi muito interessante, eu me senti extremamente forte e eu entendi que eu podia tudo e que eu não cabia mais em caixinha. Não ia deixar. Eu acionei o arquétipo da rebelde, aquela que quebra padrões e gosta do novo, e fui lá, outro processo. E foi um grande boom da minha vida. Assim, eu posso... Quando é assim, precisa romper aí esses paradigmas, né? Não ficar limitado àquilo que os outros falam, que não pode, ou estranham, ou criticam. Então, é uma fase muito desafiadora, né? Quando você vai começar algo que no seu meio não é comum, não é uma coisa comum, não é uma coisa habitual. Então, gera estranheza aí das pessoas em volta, né? As crenças limitantes, assim, para entender melhor, a crença são crenças que a sociedade impõe, ou que a sua família impõe, que são autoridades, são verdades absolutas, que você entende como verdade absoluta. E para abstrair isso, tirar isso do seu contexto, é extremamente difícil. Uhum. Outra quebra de padrões que eu tive também foi quando eu entrei no mercado imobiliário. Eu entrei no mercado imobiliário sem querer, na verdade. Mas hoje eu gosto. Então, são ambientes extremamente masculinos. Outra crença que eu tive que quebrar foi que eu tinha, para eu ter poder e liberdade, eu precisava agir como homem. Então, eu fiquei extremamente masculina, muito forte, falando muito alto. E quando eu entrei no processo de desenvolvimento, eu entendi que eu precisava exercer o meu feminino. Eu tinha que entender que o feminino, a liderança feminina era diferente da masculina. E foi um grande divisor de águas da minha vida. A mulher precisa exercer o poder feminino dela. E é o que eu sempre falo. O desenvolvimento pessoal, ele nos traz uma clareza que abre portas. Porque, primeiro, antes de virar administradora, virar uma CEO, uma mulher CEO, você tem que liderar a própria vida. Você tem que entender quem é você. O que você quer da sua vida? Aonde você quer chegar? Porque quando você não sabe quem é você, você corre um risco muito grande de se tornar o que os outros querem que você seja. Uhum. Então, eu sempre falo que a estrutura de tudo na nossa vida é o alicerce, a fundação de você entender quem é você. Quem é você? Quais são os seus potenciais? Do que você gosta? Do que você não gosta? Quais são as suas vulnerabilidades? Quando você enxerga tudo isso, você tem a clareza de todo o processo, de o que eu quero, porque tem muitas mulheres que ficam perdidas nesse caminho, porque elas não sabem quem elas são. Não tem referência também, né? Às vezes o meio é um meio que não tem uma referência anterior, assim, de que isso seja possível, né? E aí é tão importante o apoio de outras mulheres para sentir essa permissão e essa possibilidade, né? Você sabe que eu saí de casa com 16 anos. Eu sempre achava que estava incomodando, porque eu saí da minha casa, não tinha meu pai junto, minha mãe tinha falecido, e meus avós já tinham idade, e eu achava que eu sempre incomodava. E aos 16 eu fui para a capital do meu estado, e depois eu fui para São Paulo fazer faculdade. E eu comecei a minha luta interna muito cedo. Sempre foi muito difícil. E eu não entendia o processo. Por que era tão difícil para mim? Sabe? Muitas coisas deram certo, mas muitas coisas deram muito errado. Eu só fui entender quando eu comecei a ressignificar as minhas dores e elas se transformaram em forças. Hoje, eu posso te falar, Patrícia, que eu tenho muito orgulho de todas as minhas cicatrizes. Eu agradeço todas as vezes que eu caí e levantei. E eu agradeço que eu entendi o porquê que eu caí e o porquê que eu levantei. E isso me deu força. Me trouxe a liberdade. E isso é muito inspirador, né, Carla, quando você compartilha com as pessoas, porque às vezes as pessoas se limitam a isso, a uma situação que aconteceu, uma dificuldade que aconteceu e que em função dessa dificuldade não é possível avançar, né? Então,
as pessoas às vezes se limitam pelas próprias dificuldades, e é muito do que a gente fala, não é muito o que aconteceu, mas é aquilo que você faz. Então, você pode ficar preso ali na dor, nos desafios, nas dificuldades, ou escolher avançar, escolher usar isso como potência, como aprendizado. Né? Eu Então, sempre falo. parte de um olhar para você mesma e olhar para a realidade, não ficar só culpando as circunstâncias, mas ver o que é possível fazer a partir disso, né? É aquela frase que a gente gosta, né? Não importa o importante não é o que aconteceu com você, o importante é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Porque a maioria de nós nos vitimizamos. Você sabe, eu sou vítima do mundo, eu sou vítima do meu marido, eu sou vítima do meu pai, eu sou vítima da minha mãe, eu sou vítima do meu filho, eu sou vítima da sociedade, e você vira vítima. E a vítima não tem vez. Sabe? Aí tá. Esse olhar quando muda é a fase mais difícil. Eu sempre falo que a fase mais difícil para você sair do papel de vítima é quando você vai e se olha no espelho. Quem sou eu? E você entende que a culpa muitas vezes pode ser do outro, mas é muito sua, e você assume esses defeitos e esse processo e ressignifica tudo isso. Vai estudar sobre você. Porque se você não sai do papel de vítima, você vai ficar com a bunda grudada naquele sofá, olhando os outros que têm a coragem de levantar e fazer diferente. Então, assim... às vezes se comparando, às vezes paralisando a ação, achando que não é possível fazer, né? Ou culpando alguém, e isso não faz sair do lugar mesmo. Ou até, porque o que acontece muito também é uma dinâmica que a gente chama de dinâmica tóxica, né? Ou é um papel de vítima, ou é um papel de salvadora. E nenhum dos dois é equilibrado, né? Então, ou a pessoa paralisa nessa questão de achar que as circunstâncias não são ideais, então, ninguém me apoia, o meu marido isso, o meu filho aquilo. Então, ela acaba com isso congelando essa ação, com essa ótica, que é o papel da vítima. Mas também tem um outro, que é a salvadora, que quer abraçar o mundo, ajudar todo mundo e esquece, muitas vezes, de si mesma também. Isso é verdade. E é muito impressionante. Eu convivo muito com vítimas, sabe? As mulheres têm que ter muito cuidado, principalmente na fase da prestativa, da cuidadora, onde você é mãe. Quando você é mãe, você tem que ter um cuidado, porque ser mãe é estar em processo de doação profunda, porque você se doa inteiro para aquela criança. Mas muitas mulheres, esses filhos já estão crescidos, e elas esqueceram dela, e ela não consegue sair dessa zona de estagnação, né? Aí entra os 4 níveis de consciência, né? Você, melhor que ninguém, pode explicar como é que funciona o processo. Mas eu sempre coloco que tem aquela zona de conforto, que na verdade que não é desconforto, é conforto, porque na verdade você tem segurança na sua zona de conforto, tanto que você não quer sair dali. Eu acho que aí só começa a mudar alguma coisa quando você entra na zona de estagnação. O que seria a zona de estagnação? É quando o conforto não é mais confortável. Ele já começa a se tornar desconfortável. E você começa a se mexer. Fala, bom, eu não estou bem aqui mais. Eu acho que eu preciso de mais alguma coisa. Está sem essência isso aqui. Como é que eu podia mudar? Porque aí entra o processo de conhecimento, onde você vai buscar as suas competências e habilidades. E esse é o processo lindo onde entra o desenvolvimento pessoal, onde você pede ajuda ao mentor. O teu livro box, eu tenho até aqui comigo, tem um livro que eu sou apaixonada, é um livro box da Patrícia, que chama A Jornada dos Heróis. Isso aqui é como você olhar a sua vida como um drone. Você subir e olhar assim. Você entende em que jornada você está. Porque nós temos, primeiro, o nosso mundo comum, né? Depois a gente entra no chamado da aventura, que muitas vezes nós recusamos por medo. Aí chega a hora do encontro da mentora, que vai ser aquela pessoa que vai dar a mão para você e vai te guiar
porque a mentora é aquela pessoa que já passou pelo processo, passou por aquele processo, ela sabe o caminho, ela sabe como te levantar, mas é porque ela vai descobrir a sua competência, o seu perfil comportamental, ela vai descobrir quem é você, vai te ajudar nesse processo. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, porque ele transformou a minha vida. Você sabe que eu fiz um pouco de transição de carreira, eu estou naquele processo, porque eu me apaixonei, porque de uma hora para outra, quando eu fiz, eu lembro do dia que mudou a minha vida. Uma prima do meu marido, chamada Cristiane Crest, um beijo, Cris, nós fizemos análise comportamental e me virou uma chave de imediato. Eu entendi, eu voltei naquela sala da minha avó, na sala de televisão, onde eu me apresentava antes do Fantástico. Eu ensaiava uma dança a semana inteira para me apresentar para a minha família e todos tinham que bater palma. Era o meu palco. Uhum. Então, aquilo voltou. E eu comecei a desenrolar a minha vida. Eu entendi, falei, exato. Mas aí como eu tive muitas caixinhas que eu entrei, eu não pude acionar o meu potencial. Então, eu vivi adormecida, o meu potencial adormecido, muitos anos da minha vida, sabe? E eu demorei um pouquinho para entender esse processo. E eu acho muito interessante a gente entender esse processo cedo, porque você não fica rodando no seu próprio rabo muito tempo, sabe? Você não fica olhando, você não fica perdida, você já entende, meu potencial é esse é o processo, você precisa de ajuda. Eu acho assim... nesse momento a gente precisa, sim, uma visão de fora, alguém, né, com esse... que é bem o que a jornada dos heróis fala, né? Esse encontro com o mentor, a mentora, para a gente ter uma visão de alguém que já seguiu alguns passos nessa jornada, né? Então, essa validação, essa experiência, porque às vezes, quando você sai, né, que vem um chamado, que você sai dessa zona de conforto e vai para um desconhecido, nesse momento, você não tem a validação das pessoas mais próximas. É muito difícil, porque por preservação, por segurança, as pessoas querem seguir aquilo que já conhecem. Então, é muito difícil alguém bem próximo encorajar a fazer algo que talvez não dê certo. Então, por proteção, as pessoas são mais conservadoras. E aí, para que você tenha essa validação, é importante ter essa figura, né, do mentor, da mentora, para esse apoio de te orientar com algumas ferramentas que vão encurtar a tua jornada, mas também assim encorajamento, né, de você falar assim, não, vamos pelo aprendizado, não é garantia de que isso vai dar certo, mas vamos seguir, porque do jeito que está, não é... A gente perde aí a oportunidade de tantas possibilidades que podem ser exploradas, né? Sabe que as pessoas confundem muito, né? A mentoria com a terapia e com o processo de coaching. Seria muito interessante você, como mentora sistêmica, esclarecer todo esse processo, fazer essa diferenciação, que eu acho excelente. Nesse ponto, o que eu percebo? Assim, hoje em dia tem muita... Não só tem muita confusão, como também tem pessoas nomeando de forma errada cada um dessas funções, desses apoios. Então, é isso que dá muita confusão aí no mercado, né? Porque se a gente for considerar aí o coaching, o processo de coaching tradicional, um processo que pode orientar as pessoas dentro de um processo de transformação, mas sem o domínio daquele negócio, né? Então, você pode ser coach de um profissional de uma área que você não tem necessariamente o domínio, mas você tem ferramentas aí para ajudar a pessoa a sair de um ponto e para o outro. Isso é o processo de coaching, né? De orientação, de guiança. Já no processo de mentoria, o que a gente tem de diferente de um processo de coaching tradicional? A gente necessariamente, para ter um apoio de um mentor, uma mentora, o mentor tem experiência naquela área.
Então, uma mentora de liderança necessariamente vive a liderança, ou já liderou negócios, já liderou equipes. Então, precisa da experiência prática, não só a estrutura técnica para a guiança, mas também a parte da experiência prática, a vivência. Então, não dá para a pessoa se nomear como mentora sem essa experiência, né? E aí, aproveitando esse teu gancho aí dessa explicação, e o que difere aí, falando da terapia, a terapia já é o que vai olhar para as questões emocionais, vai olhar para as psicopatologias, as questões emocionais, as questões traumáticas, enfim, dependendo da linha terapêutica, é um outro tipo de suporte, mais no nível emocional. Então, aproveitando teu gancho aí do processo da mentoria, queria que você falasse aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, desse processo que você está estruturando, que é a mentoria da mulher CEO, o que é, na tua visão, essa mulher CEO? O que precisa para uma mulher que hoje tem um negócio, ou que ela é executora, ou ela executa várias atividades do seu negócio, e tornar uma mulher CEO, uma líder do seu negócio? Os pilares básicos da minha mentoria, ela é o processo do autoconhecimento, né? Depois entra a autogestão, depois entra a conexão em um relacionamento, e depois o processo de liderança. Porque eu sempre falo, se você não descobrir quem é você, a sua estrutura, qual o seu potencial, aonde você quer chegar ali, qual que é a dinâmica, fica muito complicado. Esse é o alicerce, base, início de tudo. Eu acho que é início, antes de você empreender, montar um negócio, você tem que entender quem é você. E no processo, na mentoria, nós temos ferramentas para ajudar a mulher a entender esse processo. Aí, esse processo onde você vai descobrir, no autoconhecimento, você vai se reconectar com você vai trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança, sabe? Porque se olhar de novo, tem muita mulher que não se olha, e essa reconexão consigo mesma é extremamente importante. Porque sem autoestima, você não tem autoconfiança. Primeiro, porque as mulheres têm que entender que só a gente feliz faz a gente feliz. Enquanto você estiver amargurada, não gostando de onde você está, você não sabe nem quem é você, como é que você vai fazer o seu marido, o seu filho? A gente só dá o que a gente tem. Então, é de suma importância de início, que até o CEO, né? C-E-O. O primeiro C, conhecimento. Conhecimento de quem você é. Entendeu? Depois, na autogestão, você entra com a sua autonomia, com o seu planejamento, organização e até a gestão dos seus recursos, para você ver o que você tem para chegar lá. O que seria autonomia? Autonomia é para você olhar para você. Como é que está o teu corpo, mente? Como é que você está se cuidando? Você está cuidando de você? Você está olhando para você de que forma? Qual é o seu comportamento? Tem gente que não tem um comportamento necessário para cuidar dela. Como é que você está desenvolvendo a sua cabeça? Sabe? São competências que têm que ser desenvolvidas Essa autoliderança, né? É uma autoliderança. Primeiro você precisa se autoliderar, para depois você liderar alguém ou liderar uma empresa. Então, e a grande importância é você entender que nada funciona sem planejamento e organização. Precisa disso, porque as coisas ficam mais fáceis, tudo tem mais clareza. E a gente tem dificuldade, eu tive dificuldade, passei por esse processo, porque no meu perfil de comportamento, eu sou uma mulher dominante com influente, eu sou extremamente comunicativa e dominante é aquela que vai embora. Mas eu precisei modular o meu comportamento para que eu fosse mais organizada, porque as coisas não aconteciam, porque eu não conseguia organizar de fato. Tá? Hoje eu tenho mais cautela porque eu sei da importância de uma organização. Então, o O do CEO é
a emoção, de você controlar o seu emocional, sabe? De evolução, de você evoluir como pessoa. É o processo de conhecimento, é você entender a sua jornada. Aí eu uso o seu box, o livro box, para a pessoa entender a sua jornada, onde está, descobrir o seu arquétipo pessoal. Reconhecer na jornada a sua própria história, os seus talentos, habilidades desenvolvidas a partir dessa jornada, né? Porque é isso você que é um está num ponto que às arquétipo. vezes a pessoa não se reconhece, né? O quanto que ela já tem de habilidades, quais são os seus talentos e como usar isso da melhor forma. Né? Porque quando você começa algo novo, você é como se fosse uma estrada. Você anda sempre naquela estrada, certo? O dia que você vai começar uma coisa diferente, é uma estrada deserta. Quando você passar, vai doer, você vai se machucar, vai ter dor, não é fácil. Você voltar para trás e não fazer mais aquele caminho, mas é necessário. Se você quer uma nova verdade, você tem que buscar essa nova verdade. Que fazendo a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa, vai chegar no mesmo lugar, né? Então, é comportamental, sabe? É comportamental inicial, você entender que você é e depois alterar o seu comportamento. Eu tenho uma frase, Patrícia, que eu amo, e eu acho que resume. Ela é contextualizada, mas é isso. Ninguém muda ninguém. Você não muda o outro. Você muda o seu comportamento. Porque assim o outro muda o comportamento dele em relação a você. Então, que seja, você tem que começar primeiro com você, a se olhar. E depois entra a conexão, o relacionamento, que é a comunicação, a negociação, a competência, habilidades, o que desenvolver. Existe um processo, e é lindo, para depois a liderança. É que nem eu falei, primeiro a autoliderança, para depois liderar alguma coisa. É extenso, é bacana, a gente não tem tanto... Sim, e isso é tão importante a gente olhar, porque se a gente for pegar só no setor do agro, a gente tem aí praticamente 40% da participação das mulheres, e vem crescendo. Se a gente for usar os últimos dados aí do IBGE, em 11 anos, as mulheres cresceram mais de 13% a participação nos negócios, só no agro, fora as outras áreas, as outras áreas de negócio. E isso vem aumentando muito resultados, né, em todas as áreas. Então, aprender a habilidade de liderança é muito importante, para não só... Porque, às vezes, a gente aprende a liderança na prática, de forma prática, com erros e acertos. Agora, se existe um processo de mentoria, uma preparação, com certeza você vai acelerar esse processo com menos sofrimento ou com menos prejuízo até, né? E com mais equilíbrio, que esse é o grande ponto, né? Quando a gente pensa aí na liderança feminina, é buscar isso de forma equilibrada, né? Com saúde mental, com saúde emocional, com o seu sistema aí também de forma integrada, né? Sem afetar uma coisa e outra. Eu queria que você falasse sobre a tua visão sobre não só a liderança das mulheres, mas também o empoderamento feminino. Então, eu acho muito interessante você me perguntar isso, porque é um grande foco. As pessoas me perguntam muito, cara, seu trabalho é o empoderamento feminino, a mulher poderosa, liberdade, poder, é uma guerra de sexos, é a mulher contra o homem? Não. Absolutamente não. É você encontrar, primeiro, quem é você. A liderança feminina é diferente da liderança masculina. A liderança masculina, ela é de resultado, ela é de competição, sabe? É uma coisa mais destemida, forte. A mulher não. A mulher ama processo, ela ama relacionamento, ela quer entender os colaboradores. Você, dependendo do perfil dela, você tem que trabalhar um lado dela. É bem interessante. Não é fácil, é complexo. Mas eu sempre falo, seja homem ou mulher, ele tem que entender sobre pessoas. Empresários, empresárias, CEOs que não entendem de pessoas, não entendem de negócios. Você sabe,
tem um livro que eu li, e eles apontam um estudo no Canadá, Estados Unidos, que nas escolas já estão implementando a inteligência emocional com grade curricular. Porque tem uma vertente muito grande. Quando eu falo que as pessoas que não entendem de pessoas não entendem de negócio, é isso. Muitos tipos de empresas são contratados pela sua competência. Não sei aonde, mas estão sendo demitidos por falta de inteligência emocional. Eu vejo muitas... Sim, se a gente for ver a liderança dentro das organizações, é justamente isso. As pessoas saem muito só porque não existe aí um bom relacionamento saudável com a liderança. Então, a liderança consciente. Geralmente as pessoas saem por isso, porque o clima organizacional às vezes tem uma má gestão, ou as empresas não focam muito nessa parte de desenvolvimento humano, né? E isso acaba afetando não só a liderança, né? Porque isso não é culpa só dos líderes, mas também, às vezes, as pessoas, né? Ela tem uma competência técnica, mas não necessariamente comportamental. E aí uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de liderança, a gente considerar aqui essas diferenças, né? Entre a liderança feminina e a masculina, porque às vezes a mulher ela precisou aprender sem muita estrutura a liderar, mas ela usa um padrão, um modelo de liderança que é masculina e não feminina. E aí com o tempo isso gera um desgaste, porque a questão não é que eu preciso liderar de forma feminina porque eu sou mulher. Não necessariamente, mas conhecer e equilibrar essas polaridades é o que é o mais importante. Então, não é que, porque eu sou mulher, eu tenho que liderar na polaridade feminina e o homem tem que liderar na polaridade masculina. Não, mas o equilíbrio, conhecer em que polaridade nós estamos é muito importante, porque se a gente for ver o modelo tradicional de liderança, é um modelo ainda de polaridade masculina. E aí falta o equilíbrio que a gente vê que afeta a permanência da equipe dentro das organizações. E até empresa familiar mesmo, que eu mais vejo aqui na região que eu moro, mulheres que estão no agro, mas estão junto com seus maridos. É o meu caso também. É uma empresa familiar de agronegócio. Inclusive, coma mais amendoim, viu? Nós somos produtores de e também trabalhamos com a pecuária. Mas, assim, quando a mulher entender que ela equilibrar o masculino e feminino dela, ela vai juntar forças. Empresa familiar é forças com o marido. Não precisa ter guerra, precisa ter paz. É exercer o seu poder feminino em equilíbrio com o masculino. Que competências você tem? Se você não tem, você adquire, trabalha essa competência para você entrar em harmonia. Não é guerra, é paz. Esse consenso, esse é um olhar muito grande, sabia, das empresas hoje. Quando você contrata, elas contratam com um olhar já olhando os RHs da vida, sabe disso. Eles olham já o perfil da pessoa, até para modular aonde a pessoa vai. E se ela tem, elas olham se dá para desenvolver aquela pessoa ou não. Então, é muito importante você observar, você olhar para você, começar a ter habilidade, ter competência para desenvolver, para você ter inteligência emocional, para poder trabalhar em alguma empresa ou ter a sua própria empresa. Você vai trabalhar com pessoas. É muito importante você saber distinguir um perfil de outro, como é o contexto de todo esse conglomerado, né? E aí eu já pergunto para quem está assistindo a gente, será que teu estilo de liderança, para quem está assistindo, é uma liderança mais na polaridade feminina ou masculina? Né? Você já conhece esse conceito das polaridades? Então eu vou deixar, inclusive, a indicação aqui de um livro que a gente trabalha bastante, né? Eu uso ele bastante, a Carla também vai usar, e também no processo da mentoria da Mulher CEO, que é esse livro aqui, Liderança Shakti,
que esse livro ele foi escrito pela Milena Bhatt e o Hersh Sisodia, que fala do equilíbrio do poder feminino e masculino dos negócios. Então, esse livro ele está ligado ao movimento capitalismo consciente e fala justamente isso, sobre essas polaridades, quais são as características da polaridade feminina na luz, na sombra, e quais são as características da polaridade masculina na sua luz e na sua sombra. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. E a gente saber que nós temos essas duas polaridades e que com consciência a gente pode usar a nosso favor, isso traz uma integralidade maior, né? Porque senão a gente fica fragmentado ou perde um outro lado, né? Então, usar essas duas sabedorias ao nosso favor, né? E isso a gente se torna com certeza muito mais completo, muito mais integral. E eu queria que você falasse, Carla, sobre, na tua visão, quais são as habilidades mais importantes para uma mulher hoje que já tem a função aí dentro dos negócios, como que ela pode se tornar essa mulher CEO dentro da sua vida, dentro do seu negócio? Então, primeiro, é um contexto. Para quem não sabe, a Patrícia Calazans é a minha mentora. Ela é uma mentora sistêmica, onde eu a procurei para montar a minha mentoria. E ela entender todo o processo e me ajudar nesse processo. E a gente contextualizou da seguinte forma. Primeiro, a gente tem uma roda da Mulher CEO, para a gente alinhar as nossas expectativas, para ver aonde você precisa trabalhar. Isso aí é uma ferramenta que existe, e nós adaptamos para Mulher CEO com algumas coisas, como, por exemplo, autoconfiança, autoestima, autonomia, planejamento e gestão, sabe? Algumas coisas que teria que entrar como habilidade de uma mulher CEO. Ela precisa se autoliderar e liderar algo. E foi muito interessante. Isso é muito legal, Carla, você falar, porque é a tua experiência prática, né? Então, Exatamente. tem uma metodologia exclusiva, Própria, né? Própria, exclusiva, mas tem muito da tua expertise já. Então, isso é o que faz essa autoridade aí tua como mentora e como uma mulher CEO, já viver essa experiência dentro dos seus negócios, né? Liderando os seus negócios, tendo a experiência prática disso e transferindo esse conhecimento para as mulheres que hoje são líderes ou têm um negócio ou querem se transformar em uma mulher CEO que lidera a sua própria vida e o seu próprio negócio. A mulher CEO, para ser uma mulher CEO, primeiro você precisa saber quem é você. Para você saber as suas potencialidades. E depois trabalhar essas potencialidades com novas habilidades e novas competências que você precisa para chegar naquilo que você precisa lá, que a gente vai na roda. Entendendo esse processo, como é que você vai adquirir essas competências? Através de algumas ferramentas, que nós temos um processo de desenvolvimento, e outras habilidades que você vai ter que treinar, e eu vou te guiar para que esse processo, você se encontre nesse processo e tenha competência, responsabilidade, organização, autonomia, autoestima, autoconfiança, para você ter confiança e respeito por você mesmo. E você entenda que você, com aquele potencial e com o que foi desenvolvido, você se sinta forte, com poder e com liberdade de ser quem você deseja ser. Trabalhar, você queira trabalhar. As coisas são fáceis. Não estou falando que existe fórmula mágica, mas existe ferramenta para que isso ocorra. O maior medo de uma mulher é passar por um processo e não dar certo. Isso todo mundo passa, eu passo, mas a gente tem que ter coragem. Ter coragem. E isso é uma habilidade que poucas de nós temos. Porque é muito fácil estar onde muitas estão, quietinhas,
o potencial escondido. Eu acho isso... nossa, eu fico doida. Por isso que eu trabalho para trazer, para ajudar a outras mulheres a entenderem que elas têm alto potencial, que elas podem ser o que elas querem ser. Uhum. Só E precisa isso tem a ver com a tua história, né? Então, precisou de você ter coragem, precisou você ter essa iniciativa de romper com esses paradigmas que era a tua realidade para você se tornar essa mulher CEO, líder de negócios, né? Então, é isso que é o ponto, é a tua experiência, a tua jornada, e a partir daí isso se transformar no teu propósito, né? Em poder ajudar a partir da tua história, da tua experiência, outras mulheres a transformarem as suas próprias vidas, né? Então, eu queria que você deixasse aí uma última mensagem aí para a mulher que está ouvindo a gente, que quer, que não sabe se a liderança é para ela, não é, está na dúvida, ou se eu lidero, se eu sigo aqui coadjuvante, se eu sigo aqui executora, ou se eu... Como é que faz aí, se vale a pena esse movimento para se tornar essa mulher CEO? Tudo é válido. Tudo é válido. A mulher tem um potencial gigante. Nós vamos mudar o mundo, nós temos potencial, nós temos visão, nós temos competência. Falta descobrir, sabe? O seu potencial está adormecido dentro de você. Você tem que descobrir, mas para que isso ocorra, você não pode ter medo. Porque eu não posso fazer esse processo. Eu não posso chegar até a mulher e falar assim, vamos, levanta. Você tem que... Não, você tem que querer. Se a mulher não quiser, não acontece. O passo é dela. Mas eu sou prova viva disso. Eu tinha tudo de negativo para dar tudo errado. E eu, hoje, tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu passei por um processo que é muito pouco tempo, é pesado. Mas quando você entende que o processo é lindo, que você pode ser o que você quiser, basta você querer e pedir ajuda para quem pode te ajudar para caminhar junto com você. Eu falo que o nosso processo de desenvolvimento é como uma muleta. É quando alguém começa a caminhar, você está junto, lutando e guiando, até ela andar sozinha, pelas próprias pernas. Eu até me arrepia, juro, eu fico arrepiada. Quando tem mulheres que eu tenho assim, eu vejo, falei, meu Deus, olha a potência daquela mulher. Você precisa levantar. E eu falei, gente, eu precisava tanto pegar ela, eu ser a muleta por um tempo daquela mulher, porque ela é muito, que ela não viu ainda. Ela ainda não acredita, né, em todo esse potencial. Ela não acredita. É assim, a gente tem que endireitar a coroa de outra mulher sem mostrar para ela que está torta, ou sem... todas nós somos rainhas, todas nós temos as nossas coroas, seja na empresa ou seja dentro do seu lar. Precisa, o seu poder, o seu palco, a sua coroa, está onde você quiser. Se for dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, do seu marido, vista sua coroa de rainha. Na sua empresa, administre, tenha competência, evolua, porque o problema das pessoas, principalmente das mulheres que já são empreendedoras, isso aí é muito nítido, é que elas acham que sabem tudo. É que nem um copo. Esse copo de muitas mulheres está transbordando. Aí, meu amor, não cabe mais conhecimento. Você tem que dar uma esvaziada para entrar novas habilidades e conhecimento. Porque quem sabe tudo, não entra mais nada. Você não consegue ouvir. É que nem uma parede. A parede fica preta, ela não consegue ver que tem um campo enorme atrás dela, atrás daquela parede, mas ela acha que sabe tudo. Eu acho que isso envelhece, né? É o sinônimo para mim de envelhecimento, não aprender mais nada. Porque tanta coisa, né? Que a gente pode aprender o tempo todo, de cada vez mais dinâmico ainda, né? Com tantas mudanças, com tantas transformações. Essa mentoria da Mulher CEO é muito, muito interessante. Eu tenho muito orgulho dela. Eu agradeço você participou. Também tenho muito orgulho. Ela é linda, porque é uma transformação e uma evolução de dentro para fora, porque eu falo que a coroa, a cereja do bolo, é o posicionamento e a identidade visual. É onde a minha moda, né? Que eu sou apaixonada.
pelo mundo da moda, e eu trabalhei como produção de moda há muito tempo na Editora Abril, e eu amo esse processo. É onde ela entende quem ela é, trabalha o seu potencial, as suas competências, e aí se transforma, literalmente, na mulher CEO. E a mulher CEO tem um visual, porque a identidade visual é muito importante. Você escaneada em 3 minutos. Isso na verdade, é um resumo daquilo que foi transformado dentro, né? Isso se manifesta fora. Exatamente. Não é só uma aparência, né? É o resultado final de toda uma transformação interna. Isso que é muito bonito. Tem muita gente que acha que a moda é bobeira. Não, o processo é lindo. É um posicionamento e ela comunica. A sua identidade visual, ela vai comunicar nos seus negócios, com a pessoa que vai tratar, como ela vai te ver. Sim. Ela é uma comunicação, é um posicionamento. É extremamente importante. Mas para isso, para você não vestir, de se vestir de alguém, você tem que trabalhar a sua essência primeiro. Quem você é? E esse processo da mentoria... Você não fica só a casca, né? Então, é um processo mesmo autêntico. É que nem uma prestativa, uma cuidadora que está lá, mas ela vai se vestir de soberana. Aí ela vai colocar aquelas peças, mas a essência dela é fake, não funciona. Você tem que entender quem é você, amar esse processo e aprender a se respeitar. Porque se você não respeitar, ninguém vai te respeitar. A gente tem que mostrar como quer ser tratada. É muito importante isso. Sim. É comportamental. E além do comportamento, que está muito ligado às crenças, e caminhando aí para nosso encerramento dessa live, Carla, eu queria que você falasse do teu aprendizado com a tua avó, assim, o que fica de aprendizado principal de transformação de crenças a partir disso que você pôde vivenciar aí com a tua avó, que eu acho que essa mensagem é tão bonita, eu acho que vale muito essa mensagem aqui ficar como última mensagem para quem está ouvindo a gente. Como essa transformação de crenças vale a pena. Porque às vezes a gente acredita em algo e essa crença acaba nos limitando, né? Nos adoecendo. Então, eu queria que você contasse essa história, compartilhasse aí com quem está ouvindo. Você sabe que a história da minha avó, onde ela falava que o silêncio tinha poder, se transformou em um propósito, né? E o meu propósito hoje, ele tem uma frase. Então, mas antes da frase, eu queria só que você falasse assim, ó, porque qual foi a consequência dela acreditar nisso? O que aconteceu a partir dessa crença dela? Porque assim, as crenças não acontecem por acaso, né? As crenças acontecem por um motivo, né? E às vezes vem passando de geração em geração. Inclusive, que é o que eu falo na visão sistêmica, né? Que se a gente não tomar consciência, a gente segue repetindo padrões e passando adiante esses mesmos padrões. Então, esse é o principal transformação que eu queria que você contasse aí para quem está ouvindo. O meu maior aprendizado foi com a minha avó, a primeira crença quebrada, né? Porque a minha avó, a dona Eufrásia, esse nome é sinônimo de amor, de doação. A minha avó, pensa numa pessoa boa, iluminada, boa para todo mundo. Criou os filhos, os netos, e até pessoas que nem era filho do irmão, sabe? Que a esposa morreu e ela criou. Criou tudo. Ela era boa para todo mundo. Só que ela calava. Para evitar alguma confusão, não, silêncio é melhor. E ela calava. Tinha alguma confusão? Não. E ela calava. Então, o silêncio, e ela sempre falava, minha filha, o silêncio tem poder. E eu, como era autoridade para mim, né? Era uma crença que me limitou, porque eu calei. Assim como minha avó, eu comecei a caber em caixinhas que não eram minhas. Eu calei a minha voz. Eu me perdi de mim mesma. E o que aconteceu com ela depois com essa crença toda? Com tanto calar, ela começou a adoecer.
Uhum. Ela adoeceu e morreu calada. Uhum. E isso foi a minha quebra de crença limitante. Quando isso aconteceu, eu falei, não, eu não vou repetir. Porque a gente repete os padrões. Uhum. Eu Sim. falei, eu não vou me calar. Hoje, quando alguém fala para mim, nossa, você fala tão alto. Nossa, eu sou assim. É que nem a Luana Piovani fala assim, eu sou morena, eu sou bugra, mas eu quero ser loira. Eu falo alto mesmo, assim que eu sou. Aprenda a gostar quem é você. E eu Uhum. não calei mais a minha voz. E Uhum. eu rompi, rasguei as caixinhas que me colocaram dentro. Uhum. E tentam, a vida inteira vão tentar colocar você em caixinha, mas você não fique mais. Uhum. Não cale a sua voz, não silencie. Tenha voz, fale. A sua voz tem poder. A minha Uhum. voz, o meu propósito é a minha voz. A minha voz é a sua voz. Muitas vezes eu falo por você. E o meu propósito hoje é ajudar as mulheres que se calaram, que couberam em caixinhas, que se perderam de si mesmo, a voltarem, a resgatar Uhum. a voz dela. Uhum. Porque nós precisamos falar. Quando não gostar de alguma coisa, fala. Não precisa gritar. Tem inteligência emocional, mas não se cale, Uhum. porque você vai adoecer. Você vai Uhum. morrer calada. Não deixe que isso aconteça. Isso é Então, aprendizado, né? Isso é algo que a é minha muito voz é a sua importante. É voz. muito Você importante não essa pode se coisa. calar. Não pode Uhum. se calar, porque vai te adoecer e pode até te matar. Não faça isso com você. Converse, explique a situação, mas não se cale. Não se cale. É muito perigoso. Eu falo que a grande diferença quando você entra em processo de desenvolvimento é o silêncio. Eu já te falei isso. Silêncio, como crença limitante, ele te cala, te deixa sem voz. Você se perde de você mesmo. Você pode até morrer calado. Quando você trabalha o seu processo de desenvolvimento, você entende que o silêncio tem poder, mas como ferramenta e estratégia comportamental. Uhum. Esse Não é o grande como boom. não como engolir, e sim como Não, num outro nível de consciência, né? exatamente. Não mais o engolir aquilo que não está legal, né? Porque Não. isso já foi expressado. Então, belos aprendizados, teu propósito é lindo. Eu estou muito orgulhosa aqui de ser sua mentora, de te apoiar nessa jornada. Eu tenho certeza que o teu propósito, a tua voz vai alcançar a vida de muitas e muitas mulheres e que vão se transformar em verdadeiras mulheres CEO a partir da tua guiança. Então, eu tenho muito orgulho. Estou Eu quero muito agradecer feliz em você. fazer parte disso e tenho certeza que é uma linda, linda jornada. Então, Eu quero Carla, deixar outro recadinho para sim, as claro. mulheres. Se você achar que é tarde demais, eu já tenho idade, eu não vou mudar, não. Eu sou uma caixinha de mudanças. E estou fazendo a minha transição de carreira, isso começou quando eu fiz 50 anos, hoje eu estou com 53 anos. Então, se você achar que é tarde, lembra de mim. Tem a Maria Lúcia lá, Mas isso tem vários 80 anos exemplos. mudou. Tem vários exemplos de mulheres, homens que começaram a sua jornada depois dos 60, dos 70, dos 80. Não pode ter Então, medo, tem só que é ter coragem. tarde, só é tarde a hora que a gente morrer e a gente não sabe quando vem essa data. Então, enquanto houver vida, há possibilidade de transformação, né? Verdade, verdade. Bom, Carla, gratidão enorme, que esse propósito aí se expanda, tenho certeza absoluta que vai se expandir muito, muito. A gente vai conversar daqui a algum tempo já com muitas mentoradas aí passando por esse processo e muitas é o que a gente acredita nessa causa aí que cada vez mais mulheres estarão aí com a sua voz no mundo. Então, estou muito, muito feliz com essa jornada e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Então, gratidão, Espero. gratidão a Muito você, gratidão obrigada. a todo mundo que assistiu a gente. Quem quiser acompanhar esse processo da mentoria da Mulher CEO com a Carla, sigam a Carla lá no Instagram, vou deixar aqui o link com o perfil do Instagram da Carla. Acompanhe, quem quiser fazer a mentoria para liderança, procura a Carla. Quem quiser fazer a mentoria
de autoconhecimento também, estou disponível aqui para vocês. Estamos juntas nessa jornada, uma apoiando a outra, uma ajudando a outra a crescer, né? Que é isso que a gente acredita. Juntos Então, somos mais fortes. Isso aí, gratidão, beijo grande, beijo para todo mundo que assistiu. Beijo, Carla. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite.